Olá amigos, tudo bem? Neste vídeo eu quero ajudar você a compreender a Bíblia. Tem muitas pessoas que lêem a Bíblia, mas não sabem por onde começar, como entender, lê alguns textos e não entende. Então hoje você vai aprender como ler a Bíblia e compreender ela. Primeiro, antes de você abri-la, você vai orar. Não se estuda este livro sem oração. Segundo, lê este livro não como qualquer outro livro, mas com humildade, com simplicidade, para estar aberto à influência do Espírito Santo. Terceiro, o Antigo Testamento, a maior parte foi escrito em hebraico. Algumas partes, poucas passagens, em aramaico. O Novo Testamento em grego. Entendeu? Então é bom, se você tiver uma Bíblia, talvez chegue uma tradução mais perto da original, tipo a NVI, a Nova Versão Internacional. É interessante, mas se não, dá para entender mesmo assim, tá ok? É importante entender também a cultura em que o autor viveu, para quem escreveu, a época, para você entender um pouco ali as circunstâncias, fica mais fácil entender também o texto. Ela tem 66 livros. No Antigo Testamento tem 39 e no Novo tem 27 livros. 40 pessoas a escreveram por aproximadamente 1.600 anos. Ela se divide em capítulos e versículos. Os capítulos são aqueles números maiores, os versículos são os menores. A Bíblia tem 1.189 capítulos. Ela contém 31.102 versículos. É dividido em quê? Em Antigo Testamento, que é antes de Cristo, que conta a história antes de Jesus, entendeu? Novo Testamento, que é depois de Cristo, que fala da história de Jesus depois que ele veio. A Bíblia se divide em 5 partes. É importante você entender isso aqui. É a parte mais importante do vídeo de hoje. História, poesia, profecia, evangelhos e cartas. Os livros históricos vai de Gênesis a Esther, mais o livro de Atos do Novo Testamento. 90% desses livros se entende como se lê. Os outros 10% são em uma linguagem simbólica, figurativa, não se entende como se lê. A segunda parte, poesia. Temos os livros Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, mais o livro de Jó. 85% desses livros poéticos se entende como se lê. 15% tem uma linguagem figurativa. Profecia, livros proféticos, Isaías a Malaquias, mais o livro do Apocalipse, especialmente os livros de Daniel e Apocalipse. Esses livros proféticos, especialmente Daniel e Apocalipse, 95% não se entende como se lê, ok? É uma linguagem figurada, em símbolos, apenas 5% é literal. Outra parte, evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. São os livros que contam o nascimento, o ministério de Jesus, a sua morte, ressurreição. 85% deles se entendem como se lê. 15% tem uma linguagem figurativa que são as parábolas. Por exemplo, quando Jesus fala, eu sou bom pastor e vocês são as minhas ovelhas. Eu não sou ovelha, então quando me chama de ovelha, está usando uma linguagem figurativa para se referir a alguém, alguma pessoa. Vai ter um momento, é importante que você ative as notificações ali do canal, vai ter algum momento que a gente vai fazer um estudo só das parábolas, ok? E a última parte, as cartas, que vai de Romanos a Judas. Tem outras cartinhas lá, ou a gente chama de epístolas, de Tiago, Pedro, João. 90% se entende como se lê. Dessas cartas, 10% é uma linguagem já figurativa. E tem um princípio para estudar a Bíblia, um princípio importante. Isaías 28, verso 10, fala que quando você vai estudar sobre determinado assunto, você tem que pegar um texto aqui, o outro ali, um pouco aqui, um pouco ali. Regra sobre regra. Você não pode pegar um texto e tirar do contexto. Você não pode pegar apenas um texto e criar uma doutrina acima daquilo. Você tem que comparar toda a Bíblia para você apoiar aquele assunto. Por exemplo, eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 24. Interessante aqui, o próprio Jesus é um exemplo de como estudar a Bíblia. Lucas 24,
verso 27, aqui fala quando os dois discípulos estavam a caminho de Emaús, depois da morte de Cristo. Eles estavam conversando acerca dos acontecimentos, tá? Um chamava Cleopas e o outro não mencionou o nome. Conversando, de repente, um estranho se aproxima deles, que era o próprio Cristo, e começou a falar com eles, não perceberam a princípio. Então, olha só o que aconteceu. Lucas 24, verso 27, fala o seguinte. E começando por Moisés, Jesus, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha só o método que Jesus usou para explicar a Bíblia para aqueles dois homens lá. Começou por Moisés. Por quê? Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No tempo de Cristo só tinha o Antigo Testamento. Então olha só como ele fez para explicar o que ia acontecer com ele. Ele começou com Moisés, Gênesis, e aqui fala que ele passou por todos os profetas. Então você vê que Jesus pegou textos, vários textos dos profetas, começando por Moisés, que falavam a respeito dele, que falavam a respeito do que ia acontecer com ele, a sua morte, o sepultamento e ressurreição. Então esse é o método de estudar a Bíblia. É você pegar, para entender um certo assunto, um pouco aqui, e ver o que todos os autores falam sobre aquele assunto, para você entender e não tirar o texto, né, fora do contexto para fazer um pretexto. Ok? Então que Deus nos abençoe com essa explanação aqui.